todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Por que não vive pecando? Porque Cristo se manifestou para tirar o pecado. Se você diz que é crente em Cristo, está em Cristo e você vive pecando, tem uma contradição aí, não tem? Cristo veio para tirar os nossos pecados. Você diz que é crente, você se identifica como evangélico, você diz que pertence a uma igreja cristã, mas vive na prática do pecado. Isso é uma contradição a céu aberto. Muito bem, 1 de João, capítulo 3, de 1 a 10. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens dessa carta extraordinária do Novo Testamento. Ela foi escrita com o objetivo de avisar os crentes da Ásia Menor a respeito de falsos profetas que estavam se infiltrando nas comunidades, se passando por discípulos de Jesus e ensinando um outro evangelho. Eles diziam que os 12 apóstolos de Cristo e Paulo eram mentirosos, porque eles ensinavam coisas erradas a respeito de Jesus. Mas eles, esses falsos mestres, eles tinham a verdade a respeito de Jesus. Eles sabiam, eles diziam que Jesus não era o Filho de Deus, eles diziam que Jesus não tinha um corpo humano, ele era uma aparência, porque ele, sendo Deus, não podia se misturar com nada material. E eles achavam que o pecado não era importante, porque o pecado tem a ver com o corpo, e uma vez que Deus não liga para as coisas materiais, apenas espirituais, o pecado é indiferente. E, além disso, nós não precisamos nos preocupar com as necessidades físicas de nossos irmãos, porque, mais uma vez, Deus não liga para aquilo que é material. Essa visão de mundo, chamada de dualismo, faz a distinção entre espírito como sendo bom e a matéria como sendo má, e era muito comum no período dos apóstolos as pessoas pensarem assim. João escreveu então essa carta com alguns objetivos. Primeiro, ele queria expor o erro desses falsos mestres. Queria deixar muito claro, diante de toda a igreja, que eles não eram de Deus e que o ensino deles não procedia da parte de Deus, mas eles eram mentirosos. João também queria, com essa carta, encorajar os crentes a permanecer na verdade que eles tinham ouvido da parte de Deus, através dos apóstolos que haviam evangelizado toda aquela região, possivelmente o apóstolo Paulo também. E para fazer isso, denunciar os falsos mestres e encorajar os crentes a permanecer na verdade, João, na carta, coloca 3 testes para que as pessoas se examinassem se estavam na verdade. Primeiro, um teste que nós vamos chamar de teste doutrinário e que tinha a ver com a pessoa de Jesus. Quem não confessasse a Jesus como Filho de Deus, esse era do diabo, esse não era de Deus. Depois tinha o teste moral. Quem vivesse no pecado, esse também não era de Deus, mas era um falso cristão ou um falso mestre. E o teste social ou teste do amor. Quem não se preocupa com as necessidades do seu irmão também não é de Deus. A carta consiste na colocação desses 3 testes repetidamente para fins de educação, fins didáticos e para que os leitores pudessem se examinar e ficar firmes na palavra de Deus. Então, como parte da sua estratégia, João agora, do verso 1 até o verso 10, ele vai expor o teste moral. Ele vai focar nisso aí, que aqueles que são filhos de Deus, eles não vivem no pecado. Ao contrário do que os falsos mestres estavam ensinando, que o pecado é irrelevante, que Deus não liga para o pecado, ele não se importa com isso. João vai mostrar que não é bem assim. Então, eu dividi essa sessão em 4 partes, todas elas relacionadas com esse tema de quem são os verdadeiros filhos de Deus. E a primeira parte está aí do verso 1 a 3, quando João diz que agora nós somos filhos de Deus. Verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Veja o tom assim de espanto, né? de maravilha.
João convida os seus leitores a ver e se admirar desse fato, que Deus nos chama de seus filhos. Vejam que amor grandioso de Deus, de nos considerar seus filhos. Por que que isso é alguma coisa que causa espanto? Pelo que Deus é, pela sua grandeza, sua santidade, seu poder e sua majestade, e pelo que nós somos, pecadores, subjetivos, limitados, inclinados a todo mal, inimigos de Deus, mas Deus nos deu o privilégio de sermos seus filhos. Que grande amor de Deus, maravilha-se o apóstolo João diante disso. Esse amor fez com que Deus nos chamasse, nos adotasse para sermos filhos. E essa é a razão pela qual o mundo não nos conhece, diz o apóstolo João. O mundo aqui é a sociedade das pessoas, é o conjunto de pessoas que não conhecem a Deus, que não amam a Deus e que são hostis e eram hostis aos cristãos no primeiro século e são hostis a nós hoje. Toda hostilidade contra os cristãos, porque são cristãos, é devido ao fato de que as pessoas não conhecem a Deus, porque se conhecessem a Deus, elas amariam e conheceriam os filhos de Deus também. Mas uma vez que eles não conhecem a Deus, você não devia se admirar, de João aqui no final do verso 1, que o mundo não nos conhece, porque não conheceu o próprio Deus. Nós somos filhos de Deus, mas o mundo não entende isso. E como eles não conhecem a Deus, portanto, eles nos perseguem. Quando você estiver sendo hostilizado porque é cristão, quando você estiver sendo perseguido porque é cristão, lembre que a raiz disso é a falta de conhecimento que o mundo tem a respeito de Deus. Nós já somos filhos de Deus, João diz, apesar do mundo nos perseguir, nós de fato somos filhos de Deus. Veja o verso 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nós já somos filhos de Deus, mas num sentido ainda não plenamente. Ainda não nos tornamos tudo aquilo para o que Deus nos adotou. Agora, nós podemos ter certeza que somos filhos de Deus. Veja como João diz aqui, somos filhos de Deus. E aqui um parênteses, a Bíblia toda encoraja aqueles que creem em Jesus a ter certeza disso. Aquele que crê em Cristo, embutido nessa fé, vem a certeza de que você crê e que você foi perdoado e que você foi salvo. É possível alguém que é crente passar por um período de vacilação, de dúvida com respeito ao seu status diante de Deus. Será que eu sou crente? Será que eu fui perdoado? Será que Deus me aceitou? Mas isso é um período apenas. O normal é você dizer com João, agora eu sou filho de Deus. Eu sei disso, eu tenho certeza disso. Essa convicção de que nós somos filhos de Deus nos ajuda a atravessar dificuldades, momentos difíceis, doenças, necessidade financeira, hostilidade. Agora nós somos filhos de Deus. Nós experimentamos comunhão com Deus, nós somos perdoados e temos acesso à presença de Deus, nós temos os nossos pedidos atendidos, mas ainda nós não sabemos o que seremos no futuro, diz João aqui. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou como haveremos de ser. O que é que significa, em última análise, ser filho de Deus? Eu sei que aqui nesse mundo Deus me adotou, Deus me perdoou, eu posso chamar Deus de Pai, eu faço parte da família de Deus, mas é só isso? Será que não tem mais relacionado com ser filho de Deus? A resposta de João é, somente na vinda de Cristo é que nós saberemos plenamente o que é que significa ser filho de Deus. Sabemos, estou na metade do verso 2, que quando ele se manifestar, está se referindo a Cristo, quando ele se manifestar ao mundo como ele é na sua vinda, nós seremos semelhantes a ele. Essa é a única dica que a Bíblia nos dá a respeito do que nós seremos no futuro. Nós seremos semelhantes a Cristo. É isso que nós seremos. Por quê? Porque nós haveremos de vê-lo como ele é. Agora, nenhum de nós vê Jesus. Você não vê Jesus, eu não vejo Jesus.
nossos antepassados não viram Jesus. O último que viu Jesus foi o apóstolo Paulo naquela aparição no caminho de Damasco. Depois disso, ele não se manifestou em glória a ninguém. Quando ele vier em glória, imortal, ressurreto, incorruptível, glorioso, nós o veremos como ele é agora. Nós agora não vemos, nós nos relacionamos com Cristo pela fé. Nenhum de nós vê Jesus, mas um dia nós vamos vê-lo com esses olhos. E aí nós seremos feitos semelhantes a ele. Como ele é, nós então seremos. É isso que significa ser filho de Deus em toda a sua plenitude. Quando ele vier, seremos feitos semelhante a ele. O que é que isso significa? Que o nosso corpo, se estivermos vivos, será transformado, e se nós tivermos morrido, seremos ressuscitados, e esses corpos, eles serão gloriosos, imortais, incorruptíveis, iguais ao corpo de Cristo. Seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Não temos muito mais informação na Bíblia do que isso. É isso que nos aguarda, sermos semelhantes ao Senhor Jesus. Agora, a gente pode não saber muita coisa sobre como nós seremos, mas o que nós sabemos é suficiente para nos dar esperança. Veja isso aí no verso 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que tem essa esperança de ver a Cristo e ser semelhante a Cristo, se purifica a si mesmo para o grande encontro, como você se prepara para aquele first date, não é? Você tinha alguém que você amava, que você estava interessado e chegou finalmente o grande dia e, é claro, né, todo mundo normal, com exceção dos adolescentes, tomaria um banho, passaria um perfume, pentearia o cabelo, pegaria a melhor roupinha, não é? Você vai se encontrar com aquela pessoa amada. Quem tem essa esperança do encontro com o Cristo glorioso se purifica a si mesmo, porque o Cristo com quem vai se encontrar é puro. Cristo não tem pecado, ele é perfeito. Então, se você tem a esperança de se encontrar com ele, você não vai querer se encontrar com ele em pecado. Por isso, quem tem essa esperança de se encontrar com Cristo, lembra que a palavra esperança no Novo Testamento significa certeza. É chamado de esperança porque é uma certeza segura e você espera o cumprimento dela. Não tem na palavra esperança no Novo Testamento qualquer sombra de dúvida ou questionamento. É chamado de esperança apenas porque está no futuro. Então, quem tem essa certeza futura de que vai se encontrar com Cristo, se purifica aqui nesse mundo. João já tinha dito no capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus nos purifica, Deus nos justifica, mas existe um processo chamado de santificação, pelo qual todos nós passamos, em que nós queremos ser cada vez mais puros, deixando o pecado de lado, deixando a iniquidade de lado e sendo cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, para que naquele grande dia, quando nós nos encontrarmos com Ele, nós sejamos uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem defeito, como a noiva preparada para o seu noivo. Essa é a razão para nós buscarmos aqui a purificação. E o ensino de João é contrário ao dos falsos mestres. João não está dizendo isso de graça. Ele está dizendo isso porque os falsos mestres diziam que o pecado é alguma coisa irrelevante. Você pode viver uma vida de pecado. Isso não vai alterar em nada seu relacionamento com Deus. João diz, não. Se você tem a esperança e a expectativa de se encontrar com Cristo, sendo Cristo puro, você vai querer sim se livrar dos pecados, confessar os seus pecados, para que você se encontre com Ele. O que nos leva ao próximo passo, a segunda parte aqui do que João está dizendo. Em consequência disso, João já vai colocar aqui o teste moral. Quem é filho de Deus não vive na prática do pecado. Aperta o cinto porque a viagem vai ser tumultuada aqui.
quem é filho de Deus não vive na prática do pecado. Versos de 4 a 6. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conhece. João começa definindo o pecado aí no verso 4. Ele diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. E ele tem em mente aqui a lei de Deus que foi dada, em resumo, nos 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei. Pecado é você fazer aquilo que a lei de Deus proíbe, por exemplo, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não terás outros deuses diante de mim. E pecado é você deixar de fazer o que a lei manda, honra teu pai e tua mãe, por exemplo. Então, pecados de comissão ou pecados de omissão, todos eles têm em comum uma coisa: eles são uma quebra da lei de Deus. Deus nos deu uma lei. Essa lei mostra a santidade dele e a vontade dele. Toda vez que você faz aquilo que Deus diz que não é para fazer, ou deixa de fazer aquilo que Deus diz que você tem que fazer, você comete pecado. Pecado é a transgressão da lei. E para que haja pecado, naturalmente, é preciso que haja lei. Eu estou dizendo isso porque pessoas, às vezes, se sentem culpadas por terem transgredido um mandamento humano. Pecado é quando você transgride um mandamento de Deus. Existem práticas religiosas, costumes religiosos que as pessoas às vezes se acostumam, pensam que é de Deus e se sentem culpados porque vivem uma vida de legalismo, de escravidão. Algumas igrejas, elas determinam usos e costumes dos seus membros e diz que se a mulher fizer a sobrancelha, né, ou fizer as pernas, ou sei lá, usar qualquer adorno, aquilo é pecado. E não são poucas as mulheres que se sentem culpadas, que estão nessas seitas. Mas pecado é a transgressão da lei de Deus. Não tem nenhuma lei de Deus a respeito disso aí. Existe a lei do bom senso e da modéstia. Mas daí determinar o tamanho da calça ou tipo de coque que vai usar no cabelo, isso aí são costumes humanos. Pecado é a transgressão da lei de Deus, e nós temos em mente aqui os 10 mandamentos. Portanto, quem pratica o pecado é um transgressor da lei de Deus. Mais uma razão pela qual nós não devemos viver no pecado é o propósito pelo qual Cristo veio ao mundo. João está trabalhando o teste moral, né? Ele diz no verso 4, todo que pratica o pecado transgride a lei. E vocês sabem, verso 5, que ele se manifestou para tirar os pecados. A palavra aqui, quando ele diz ele se manifestou para tirar os pecados, ele não está se referindo aos pecados do mundo, mas os pecados do seu povo. Veja, por exemplo, a NVI, se você tem a tradução NVI, ele já traduziu dessa forma. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Cristo não veio ao mundo para tirar o pecado de todos. Ele veio ao mundo para tirar os pecados dos seus, daqueles por quem ele morreu, dos eleitos de Deus, dos filhos de Deus. Porque se Cristo tivesse vindo ao mundo para tirar os pecados do mundo todo, significaria que o mundo todo seria salvo. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Ele se manifestou para tirar os pecados do seu povo. Ele morreu pela sua igreja. E essa foi a razão pela qual Cristo veio. Cristo não veio para reformar o judaísmo, a religião de sua época. Ele não veio para criar uma nova religião, porque o que Cristo ensinou é a continuação do Antigo Testamento. Ele não veio para iniciar uma escola de filosofia, nem para ensinar a gente a ser bonzinho e viver fazendo coisas boas. Ele veio com uma missão de tirar os nossos pecados, tirar o pecado e a consequência do pecado, que é a culpa, a condenação, a morte eterna no inferno, a separação de Deus. Essa foi a razão pela qual Cristo se manifestou.
Vocês sabem disso, diz João no verso 5. Vocês sabem disso, vocês já ouviram isso. Eu não estou dizendo nada novo. Foi aquilo que os apóstolos pregaram e que os crentes da Ásia Menor acreditaram. Vocês sabem disso. E nele não há pecado. Cristo era como nós, à exceção do pecado. Nele não há pecado. E aí, agora a conclusão, verso 6. Todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Por que não vive pecando? Porque Cristo se manifestou para tirar o pecado. Se você diz que é crente em Cristo, está em Cristo e você vive pecando, tem uma contradição aí, não tem? Cristo veio para tirar os nossos pecados. Você diz que é crente, você se identifica como evangélico, você diz que pertence a uma igreja cristã, mas vive na prática do pecado. Isso é uma contradição a céu aberto, porque essa é a razão pela qual o cristianismo existe. Na verdade, essa é a razão porque toda religião existe. A palavra religião, do latim religare. Toda religião tem como propósito religar o homem a Deus. O cristianismo é simplesmente a única que oferece isso de maneira eficaz. Um Deus que mandou seu Filho tirar os pecados e nos adota como filhos. Que grande amor de Deus, não é isso que ele está dizendo até agora? Então, se você diz que você é cristão, é membro de uma igreja evangélica, que você segue a Jesus Cristo, mas você vive uma vida em pecado, e o que é pecado, pastor? Transgressão da lei. Não é isso? É por isso que ele começou definindo, né? Toda boa explicação começa com definições. E ele começa dizendo, pecado é transgressão da lei. Se você diz que é cristão, mas você vive quebrando os 10 mandamentos, qualquer um deles, então, todo aquele que vive pecando não o viu e não o conhece. Você nunca viu Cristo. Você não conhece a Cristo. Você não entendeu Cristo. Você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu a razão da vinda dele. Você adora um Cristo imaginário. Você está seguindo uma religião que você inventou. Mas Cristo veio ao mundo para tirar os nossos pecados. Quem tem essa esperança, se purifica. Quem sabe disso, não vive na prática do pecado. Pastor, o senhor está dizendo então que o crente verdadeiro, ele não peca? Não é isso que eu estou dizendo. É interessante que no original está dizendo isso. Todo aquele que permanece nele não peca. Se você tem a versão Almeida corrigida, a versão antiga, ou a Almeida fiel, ela ainda traz isso. Todo aquele que permanece nele não peca. Mas os tradutores entenderam, à luz do que João já tinha dito no capítulo 1, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, que essa tradução, na verdade, ela quer dizer viver na prática do pecado, senão João estaria se contradizendo. Ele começou a sua carta dizendo, se a gente diz que não peca, a gente faz de Deus mentiroso. Lembra capítulo 1? Mas agora no capítulo 3 ele está dizendo que quem está em Cristo não peca. Então, como é isso? A resposta, os tradutores resolveram entendendo que o verbo no presente, como está no grego, ele indica uma ação continuada. Quando ele diz não peca, ele quer dizer, na verdade, não vive pecando ou não vive na prática do pecado. Você, mesmo que você esteja em Cristo, mesmo que você seja crente, você ainda vai tropeçar. Você vai ceder, você vai cair em tentação. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Lembra? Início do capítulo 2. Eu escrevo isso aqui para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Pecado devia ser um acidente na nossa vida, não aquilo que nos caracteriza, mas um acidente. Pastor, é possível viver uma vida sem pecado? Absolutamente não, é impossível. Mas que você pode viver longos e grandes períodos de vitória sobre o pecado, você pode. Agora, você tem que fazer a diferença entre tentação e pecado. Não é pecado ser tentado. Jesus foi tentado, mas ele não tinha pecado. Nós somos tentados da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Mas nós podemos a cada tentação dizer não, não. Por que você pode dizer isso?
porque você está em Cristo, porque a semente de Deus está em você, que é o próximo argumento de João aqui. E o natural é que você diga não e viva uma vida de santidade diante de Deus, porque todo aquele que permanece nele não vive pecando. Que coisa extraordinária. Você não gostaria disso? De conhecer essa vida de vitória em que que não é caracterizada pelo pecado? Tem gente que é conhecido porque é linguarudo, é mentiroso, é imoral, é desonesto, é brigão, tem pavio curto. Outros pegam na pólvora, né? Não tem nem pavio, e assim por diante. Temperamentos difíceis e complicados. Existe uma vida de vitória sobre o pecado, e ela reside nisso, você estar em Cristo, permanecer nele, em vez de seguir o ensino dos falsos profetas, dos falsos mestres. Você permanece em Cristo, e isso vai lhe dar a vitória. Filhos de Deus não vivem pecando. Agora, terceira parte, caminhando já para o fim, João faz agora uma comparação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Porque ele começou isso aqui falando de ser filho de Deus. Ele começou dizendo: queridos, vejam que coisa maravilhosa, que amor imenso, Deus nos chama de seus filhos, Deus nos fez seus filhos. Então, se nós não nascemos filhos de Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus mediante o que Cristo fez, que foi tirar os nossos pecados, e os outros, eles são o quê? Filhos de quem? E João não tem dúvida disso. Ele diz: são filhos do diabo. Filhos do diabo. Ele está se referindo em primeiro lugar, veja que não precisa ser satanista, né, para ser considerado filho do diabo. Para João, todo aquele que vive na prática do pecado, que não crê em Jesus, que ensina algo errado a respeito de Jesus, ou vive algo errado, vive na prática do pecado, esse não é filho de Deus, e por exclusão ele é filho do diabo, porque não tem meio termo aqui. Como disse Lutero, o homem é uma besta, ou montado por Deus, ou montado pelo diabo. Não tem meio termo. Ou você é de Deus, ou você é do inimigo de Deus. Mas não tem algo como amigo do Evangelho. O que é que você é? Você é crente? Não, eu sou amigo do Evangelho. Não tem isso. Ou você é crente em Jesus, ou você é incrédulo. Ou você ama a Deus, ou você odeia a Deus. Não tem como ficar indiferente diante de Deus. Você vai estar num lado ou no outro. Embora seu coração lhe engane dizendo que você é bonzinho e que Deus é legal, it's ok. Mas, na verdade, no fundo da sua alma tem um ódio contra Deus, contra a santidade de Deus, contra a lei de Deus, a providência de Deus, as circunstâncias que acontecem, as injustiças desse mundo. Lá no fundo o seu coração se revolta contra todas essas coisas, se você não estiver com a semente de Deus no seu coração, que está aí do verso 7 até o verso 10. Os falsos mestres queriam enganar os crentes, ensinando que o pecado não tinha importância. É isso que ele diz aqui, no verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Ele está falando dos falsos mestres. Não deixem que esses falsos mestres enganem você. Mesmo que eles se apresentem como enviados de Deus ou emissários da verdade, conhecedores dos segredos de Deus, eles estão querendo enganar você. Não se deixe enganar. A verdade é essa: aquele que pratica a justiça é justo, como Cristo é justo. Ou seja, você conhece o verdadeiro estado espiritual de uma pessoa pela vida dela, pela prática dela. Se uma pessoa pratica o que é justo, se ela faz o que é correto, ela vive uma vida santa e reta, esse é de Deus, porque Deus é justo. Mas, verso 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Quem vive mentindo, quem vive na pornografia, no adultério, na fornicação, na desonestidade, no ódio, na mágoa, no ressentimento, quem vive nisso não é de Deus. Não se engane, não fique dizendo assim: não, Deus vai fazer uma exceção no meu caso. Deus conhece a minha situação, que é uma situação diferente. Não há exceção aqui, não há exceção. Todo aquele que pratica o pecado
procede do diabo. Por que João é tão rigoroso? Todo aquele que pratica o pecado procede do diabo. Ele explica, porque o diabo vive pecando desde o princípio. É o primeiro grande pecador. Ele pecou antes de Adão. A Bíblia não nos dá os detalhes, mas nós sabemos o suficiente para inferir isso. O diabo foi a primeira das criaturas morais de Deus que se levantou contra Deus, se rebelou contra Deus, e a partir daí ele não faz outra coisa a não ser mentir e enganar as demais criaturas. Ele enganou e trouxe consigo anjos. Ele não caiu sozinho. Quando ele se rebelou contra Deus, ele conseguiu convencer, não sabemos quantos anjos, e que são os demônios, os anjos caídos, e a humanidade. Ele conseguiu enganar os primeiros seres humanos, Adão e Eva. E a partir dali é o que ele tem feito. Ele tem se levantado contra Deus, tem enganado a Deus, enganado os filhos de Deus, tentado, não é? Agora, como é que ele faz isso? Usando as pessoas. Aqueles falsos mestres eram instrumentos do diabo, porque eles ensinavam mentira, ensinavam que o pecado era normal, que Deus não liga para essas coisas. Então, por isso que ele diz, todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque é próprio do diabo pecar. Ele peca desde o princípio do mundo. Ele foi o primeiro pecador e continua pecando até o dia de hoje. E não tem esperança para Satanás, viu? Tinha um pai da igreja que achava que Cristo veio redimir, inclusive o diabo. Não, Satanás não tem jeito, os anjos caídos não tem jeito. Deus resolveu socorrer a descendência de Adão e Eva, e não os anjos. Os anjos não têm esperança. Os que caíram estão condenados ao inferno eternamente. Mas você e eu temos a graça e a misericórdia do perdão em Cristo Jesus. Muito bem, então vamos lá. Verso 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Cristo veio destruir as obras do diabo. Que obras são estas? Enganar as pessoas, trazer morte, condenação, destruir a criação de Deus. Cristo veio destruir o destruidor. Tem um livro de um puritano chamado John Owen, cujo título é A Morte da Morte na Morte de Jesus. Pela sua morte, Jesus matou o que tinha o poder da morte, que era Satanás. Isso aí está lá em Hebreus. Ele destruiu. Pela morte, ele destruiu o que tinha o poder de destruir. Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. E ele está no processo de fazer isso. E ele vai fazer isso finalmente. Conclusão, está aí do verso 9 a 10, João coloca o teste. Agora o teste moral. Na verdade, ele vem aplicando esse teste até agora, né? Mas aqui está muito claro. Olha lá. Verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Como é que eu sei que uma pessoa é nascida de Deus? Como é que eu sei que ela é convertida, que ela é crente de verdade? Primeiro, porque ela não vive na prática do pecado. Não é que ela não peca, ela não vive praticando o pecado. O pecado é um acidente. Primeira coisa. Por que é que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado? Verso 9. Pois o que permanece nele é a divina semente. Palavra semente, esperma no grego. Já pensou? A semente de Deus está em nós. Por isso nós não podemos pecar. Algumas traduções traduziram a palavra esperma como vida. Você pode ver aí. A vida de Deus permanece em nós, porque a semente é isso que significa, não é isso? Nesse caso, a semente é exatamente uma nova vida. A vida de Deus permanece em nós e não é próprio de Deus pecar. Portanto, quem tem em si, no seu íntimo, a semente de Deus, a vida de Deus, ele não pode viver pecando, é contra a natureza dele. Antes dele ser convertido, era natural ele pecar, mas depois que a semente de Deus foi colocada nele, a vida de Deus foi colocada, é natural não pecar. Então, quem vive, aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente, e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. De vez em quando chega alguém dizendo assim, pastor, eu acho que eu não sou crente não. Eu digo, por quê? Pastor, eu
eu cometi esse pecado, Deus não vai me perdoar, já é a milésima vez que isso aconteceu, estou aqui arrasado, estou destruído, né, com medo da ira de Deus, eu acho que eu vou para o inferno. Digo, olha, você errou, está muito errado, mas essa sua reação é a maior prova de que você é filho de Deus, porque quem não é filho de Deus não fica preocupado com isso. Quem não é filho de Deus vive uma vida em pecado, vive uma vida errada, não está nem aí para isso, não liga para isso, não pede perdão, não se importa com as consequências, está disposto a continuar no prazer do pecado. Uma das evidências de que a pessoa está salva é que ela odeia o pecado, que ela detesta o pecado e que por isso ela não quer viver pecando. Em contraste, verso 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele quer dizer, nisso nós conhecemos quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Aqui está o teste que João coloca para que os crentes examinassem os falsos mestres e examinassem a si mesmos. Eu sou crente mesmo? É bom de vez em quando você se perguntar isso e fazer esse exame. Quais são as evidências que eu tenho em minha vida de que eu nasci de novo e que a semente de Deus está em mim? Quais são as evidências? Em termos morais, estou falando de doutrina ainda, isso é outro teste. Em termos morais, esse é um teste que todos nós deveríamos fazer. E aqui João introduz o próximo teste, que é o teste social. Veja no final do verso 10, ele diz, o que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Aí já entrou no amor, que vai ser o próximo teste, que vai ser o próximo sermão. O teste social de amar o irmão. Como é que eu sei que amo a Deus se eu amo o meu irmão? Se eu não amo o meu irmão a quem vejo, como é que eu vou amar a Deus a quem não vejo? Pergunta João. Mas isso é o próximo sermão, se nós sobrevivermos até lá. E aqui está o teste que você deveria usar para você. E eu quero terminar com algumas aplicações. Primeiro, talvez aqui, nessa manhã, e me escutando pela transmissão, haja alguém que está fazendo do pecado uma prática habitual e acha que não vai ter consequências. Eu espero que essa exposição do que João ensina sobre isso tenha deixado muito claro de que o pecado traz consequências e que não há exceção. E que se você vive uma vida de pecado, isso pode ser um sinal muito forte de que o problema é mais profundo. Você precisa, de fato, acertar o seu relacionamento com Deus. Você pode não ser uma pessoa convertida. Você pode não ser uma pessoa convertida se você está vivendo uma vida em pecado. Talvez haja aqui também pessoas que estão se sentindo culpados por terem pecado e não conseguem orar, confessar, arrepender-se, vir a Cristo. Se você tem essa atitude com relação ao pecado, que é algo abominável, que você detesta, que você não gostaria de praticar, venha a Cristo, porque Ele veio para tirar os nossos pecados. Ele veio exatamente para isso. Ele não veio para justos, Ele não veio para pessoas perfeitas, Ele veio para pecadores como você e como eu. Então chegue-se a Ele. Chegue-se a Ele em oração, em confissão, não importa quantas vezes isso já aconteceu, mas busque o perdão dEle, porque foi para isso que Ele se manifestou. Também, talvez haja aqui nessa manhã, e me escutando, gente que pensa que todos são filhos de Deus e que todas as religiões são boas. Eu espero que hoje de manhã tenha ficado claro para você de que não são todos os que são filhos de Deus e nem todas as religiões são boas e nem todas elas são iguais e é errado dizer que todas as religiões no final levam a Deus. Não é verdade, não é verdade. A distinção entre filhos de Deus e filhos do diabo é muito claro na Bíblia. E talvez tenha gente que diga assim, mas pastor, a gente não deve julgar os outros, né? João está dizendo assim que se uma pessoa vive na prática do pecado, isso não é de Deus, isso aí não é julgar. Ao contrário, a Bíblia nos chama a julgar. O que a Bíblia proíbe é o julgamento hipócrita, é você julgar os outros e nunca julgar você mesmo. Você impor um critério para os outros e outro critério para você.
Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados. É verdade, ele disse isso. Mas o que é que ele diz no verso seguinte? Não deis aos cães o que é santo e nem joguem pérolas aos porcos. Para que eu obedeça a isso, eu tenho que saber quem é cão e quem é porco. Eu tenho que examinar, eu tenho que julgar, para não jogar pérolas e coisas santas. Então, o julgamento proibido é aquele que você vê a trave no olho você vê o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave no seu olho. É isso que é proibido. Mas todos nós somos chamados a examinar e a discernir, porque ser crente não significa ser besta, ser bobo. E por último, você que está confuso aí quanto à grande quantidade de pastores, pregadores, cantores e aquilo que eles ensinam, como reconhecer os que realmente procedem de Deus? O que é que eles ensinam sobre Cristo? O que é que eles ensinam sobre o pecado? Eles pregam contra o pecado? Eles advertem da consequência do pecado? Eles dizem que o pecado é coisa séria e que o cristão tem que se arrepender e mudar de vida? Você pode conhecer a verdade a respeito de alguns pregadores exatamente pelo que eles ensinam a respeito do pecado e das suas consequências. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração, ao nosso coração. Queria convidar você a ficar em pé, nós vamos orar. Orar e encerrar, né? Vamos orar. Pai querido, Tua palavra penetra no nosso coração com muita clareza. E nós pedimos que nós não sejamos enganados, porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Se há alguém aqui nessa manhã que pensa que é filho teu, mas que na verdade não é, e que está cego para ver o seu procedimento errado, eu peço que o Senhor abra os olhos. Que o Espírito Santo ilumine cada um de nós, que nós tenhamos coragem de fazer um levantamento da nossa vida espiritual, da nossa vida moral diante do Senhor. Te damos graças porque existe perdão para o pior pecador. Te damos graças porque Teu Filho se manifestou para tirar os nossos pecados. Dê, Senhor, que nós possamos crer nisso, viver por isso e aguardar a plena manifestação dessa verdade. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.